Olá, mais uma vez estamos com você aí em sua casa com o seu programa Cabeça para Cima, que sempre traz para você temas que informam, orientam, que edificam a sua vida. Estamos com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode nos assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E você já sabe, né, quando a gente fala que você nos assiste pelo site, isso significa que nós estamos pertinho de você, em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, porque você nos assiste pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Isso permite que a gente esteja com você no tempo que você precisar. É a Boas Novas, abençoando vidas. E a gente consegue cumprir esses desafios porque nós temos um exército de pessoas que gosta da nossa programação, mas muito mais do que isso, entende a nossa missão, entende que a Boas Novas ela existe para transmitir Jesus, sempre com uma programação de qualidade que abençoa vidas, que muitas vezes faz diferença com a palavra que chega no momento exato para tantas pessoas que necessitam de uma palavra amiga. Você que já entendeu essa mensagem, que já faz parte do exército de semeadores de Boas Novas, fica aqui registrado diariamente o nosso agradecimento. Nós queremos que você saiba que você é importante, que você faz diferença. Por isso a gente faz questão de lhe agradecer. Que o Senhor Deus, que é o único que pode todas as coisas, Ele lhe recompense, porque nós só podemos agradecer. Ele pode te recompensar e Ele vai olhar o teu coração e com este olhar, Ele pode, com certeza, atender os desejos do teu coração e te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. E a você, que também é abençoado com a nossa programação, mas ainda não é um semeador, fica aqui o nosso desafio. Olha, torne-se um semeador. 2112-6300 é o número que você tem para ligar agora. Alguém vai lhe atender e vai lhe ajudar a se tornar um semeador. Ou entra no nosso site, é seguro, www.boasnovas.tv. Vem fazer parte desse exército. Você pode orar pela Boas Novas e você pode contribuir com qualquer valor que o Senhor colocar no teu coração. Mas não fica fora desse projeto, não. Não permita se colocar fora daquilo que o Senhor tem reservado para o Brasil. Boas Novas, a maior rede de televisão cristã desse país. Você pode fazer parte dessa história também. Seja um semeador. 2112-6300 ou www.boasnovas.tv. Fica aí o desafio para você. Queridos, nos tempos de férias, feriados prolongados, é muito comum haver uma baixa significativa nos estoques de sangue dos bancos de sangue. Isso acontece porque há naturalmente um aumento da demanda. Diariamente, pelos mais diferentes motivos, milhares de pessoas precisam de bolsas de sangue que muitas das vezes não estão disponíveis. E aí? Se fosse você, nesse momento, precisando de sangue, como ficaria? Por que será que o Brasil não desenvolve de uma forma consistente uma cultura permanente e contínua de doação de sangue? O que precisa fazer para que essa cultura seja solidificada e permaneça contínua? Será que passa apenas por conscientização? Cabeça para Cima de hoje quer refletir com você sobre isso e nós vamos conversar sobre a importância da doação de sangue. Nosso informativo inicia o nosso programa e continuamos com você com um bom debate. O Carnaval está chegando e com ele a preocupação em relação à necessidade de aumentar o estoque nos bancos de sangue das cidades. Os feriados prolongados costumam impactar de forma negativa a doação de sangue, reduzindo a quantidade de doadores. Essa necessidade em períodos como o Carnaval aumenta devido ao registro de acidentes nas ruas. Começam a partir de agora campanhas para conscientizar a população da importância de doar sangue. O INCA pretende atingir 450 doações até o dia 28 de fevereiro, quando a campanha será encerrada. A iniciativa é apoiada pelo movimento INCA Voluntário e pela Fundação do Câncer.
Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. Quem fez tatuagem com menos de um ano não pode doar. O mesmo ocorre com pessoas que já tiveram hepatite do tipo B ou C ou são cardíacas. Não é necessário que a pessoa esteja em jejum. Ela deve apenas evitar a ingestão de alimentos gordurosos 4 horas antes da coleta de sangue. É isso aí, né? Vocês viram o nosso informativo. Tem coisas na vida que a gente, de fato, só consegue medir a importância quando a gente passa por ela. Certamente, alguns de vocês que estão nos assistindo agora já passaram por um momento de precisar de uma doação de sangue. De precisar de sangue, na verdade, né? E ter que recorrer a amigos, parentes, etc., para poder conseguir aquele sangue naquele momento, porque os nossos bancos de sangue não teriam sangue, não poderiam fornecer. E naquela hora, a angústia que se sente é algo muito grande. Mas eu espero que a gente não precise passar por esse momento de angústia para entender a importância da doação de sangue, que é o tema da nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça para Cima. E a gente traz para conversar com a gente um time completamente especializado. Recebo aqui no estúdio a Orleans Cabral, ela que é enfermeira do setor de promoção à doação de sangue do Hemorrio aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Olá, muito obrigada. O Hemorrio agradece a presença aqui no seu programa. É um tema importante, né? Sim. Uma demanda de sangue. O Hemorrio trabalha diretamente com isso? Sim, o Hemorrio, ele é o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro. E ele precisa atender a ele próprio, porque ele é um hospital que trabalha com pessoas que são portadoras de doenças hematológicas e também outras 200 instituições por todo o estado do Rio de Janeiro. Uau. Então, a necessidade de sangue, a necessidade de doadores contínuos e fiéis é premente, ela é importante e ela é diária. Né? Nós temos esse ano a necessidade de, por mês, termos no mínimo 1.000 candidatos à doação que consigam doar. Né? Coisa que todo mundo olha assim, poxa, pode ser um pouco mais difícil, mas a gente sempre tenta enfatizar através das campanhas. A campanha que nós tivemos no Carnaval, que é a campanha Vista a Fantasia da Solidariedade, a campanha da mulher, a campanha da Semana do Doador, a campanha do Universitário Sangue Bom. Todas essas campanhas visam buscar alavancar o percentual de doadores. Né? Aqui no estado, a gente não consegue ultrapassar, quando a gente conseguiu, 1,8%. O país é 1,9%. Perfeito. Peraí, calma aí, é muita informação junta. 1.000 doadores por mês só para o Hemorrio para atender uma demanda básica, né? A gente entra já no mérito disso, porque eu quero apresentar as nossas outras convidadas aqui também, né? Conosco também a Fernanda Vieira, ela que é jornalista e analista de comunicação do Instituto Nacional do Câncer. INCA, aliás, Instituto Nacional de Câncer. De Câncer, né? INCA, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente também. Obrigada, Celeste. Nós agradecemos também a participação e mostrar a importância da doação de sangue, né? Que no Brasil a gente não tem muito essa cultura, né? As pessoas doarem. Então, a importância de se fazer campanhas e da mídia, né? Transmitir essas campanhas, para que a gente possa ter cada vez mais um grande número de doadores. É por isso que o INCA tem uma jornalista? Também, nós fazemos várias campanhas, né? Não só de doação de sangue, mas nós temos vários materiais também impressos, destinados à população, em geral, para fazer esse trabalho, né? Justamente orientar a população. Perfeito, perfeito. E também conosco, completando o nosso time, a Carla Saavedra. A Carla, que é assistente social responsável pela captação de doadores do Instituto Nacional do Câncer, também lá do INCA. Olha, eu estou tão acostumada que não vai ser hoje que eu vou conseguir mudar, já vi, né? Sem Instituto problema, Nacional de Câncer. É um prazer, como Obrigada. a Fernanda falou, a gente está aqui, né? Esse tema é super importante e cada vez mais a gente falar, né? Incentivar as pessoas a estarem doando sangue para que não venha faltar o sangue que é necessário. Pois é, né, gente? A gente fala, assim, de que essas estatísticas mostrando que, especialmente períodos de férias, feriados prolongados, né? Uma necessidade maior, de repente os estoques vão lá para baixo. E aí
O que se faz numa hora dessa? Os estoques vão lá para baixo, se consegue fazer algum tipo de campanha emergencial. Nesses tempos, é possível até que falte mesmo sangue num banco de sangue ou não? Isso não chega a acontecer? Bem, isso é uma realidade que ela é próxima, muito próxima da nossa realidade. Estarmos em momentos com o estoque de alguns tipos de sangue muito diminuídos, muito baixos. Então, as inserções na mídia, as chamadas, as convocações para que os doadores compareçam e candidatem-se, elas ocorrem sim. Né? Mas aí a gente trabalha muito com a questão das campanhas para poder aumentar esse estoque, fazer uma reserva, né, de tempo em tempo para que não ocorra essa baixa tão abrupta que não possa atuar com as outras pessoas que necessitam, as outras unidades. O ideal, na verdade, seria que a gente tivesse um estoque estratégico, que a gente não tivesse essa necessidade da... a população, ela atende um chamado de emergência, como a gente já teve em várias situações, né? A questão é que, infelizmente, só acontece quando você tem uma realidade ali concreta, né? Você está vendo uma situação. O ideal seria que as pessoas se conscientizassem, realizassem essa doação com mais frequência, né? Não esperasse existir a falta do sangue, mas que a gente tivesse um estoque constante. Né? Eu diria que o grande problema hoje é a gente conseguir fidelizar esse doador para que ele possa comparecer no hemocentro, né, mais vezes, e não somente quando tem algum problema ou alguma falta de sangue ou algum feriado prolongado. Ou a necessidade de um familiar também. Ou a necessidade de um familiar. Geralmente a gente faz campanha grande nessa época de carnaval, como o Hemorrio, o INCA, fazem campanhas de solidariedade, chamando. A população atende ao nosso chamado e, como a Carla disse, o ideal é que não tenha que existir essa campanha. O ideal é que a gente consiga fidelizar o doador, que essa pessoa entenda que a importância da doação de sangue dela é durante o ano inteiro e não num período específico. Uma das principais coisas do entendimento da importância é da coisa mais principal. Nós somos as únicas fábricas de sangue. Em todo o mundo, a gente não consegue sintetizar a nossa matéria-prima para trabalhar com o sangue ou com os hemocomponentes ou hemoderivados. Então, o indivíduo, o ser humano, ele é o único ser que consegue produzir um hemocomponente ou depois esse hemocomponente é transformado em um hemoderivado e aí salvar muitas vidas. Quando o indivíduo ele consegue doar, ele doa e ele pode salvar no mínimo 3 ou 4 vidas. Porque uma bolsa de sangue total, né, ela é fracionada e ela é dividida em hemácias, uma bolsa de hemácias, uma bolsa de plaquetas, bolsa de plasma fresco, congelado. Então, aí você tem várias pessoas podendo ser atendidas com uma única doação. Isso é muito importante. E se cada pessoa que doa sangue, ela pode ajudar 3 outras pessoas. No mínimo, né? 3 outras vidas. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha. E eu queria entender com vocês, se vocês têm alguma visão de quais são as estatísticas no Brasil, em termos desse volume de doação de sangue, como é que o Brasil está em relação a outros países? A gente está pelo menos entre aqueles países que mais doam, a gente está fora. Como é que é a posição do Brasil com relação a essa visão de doação de sangue no contexto do mundo? Tá? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Pois é, hoje a gente está aqui conversando com você sobre a importância da doação de sangue, porque o Brasil ainda precisa desenvolver uma cultura contínua e permanente, como já foi até falado aqui, de doação de sangue. A gente precisa abastecer os nossos bancos de sangue, não apenas nas eventualidades, né? O grande desafio que vocês já colocaram aqui na mesa é o desafio da gente ter sangue o ano inteiro, o tempo todo, de uma forma contínua, poder contar com pessoas que se disponibilizam de uma forma frequente e não ter que ficar com campanhas o tempo todo, chamando só quando tem uma necessidade, né? Isso causa realmente uma certa insegurança. E então essa questão, como é que é o Brasil em relação ao mundo? O Brasil está muito atrás, ele está inserido no contexto. Como
Como é a posição do Brasil? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza um percentual de 3 a 5% da população seria o ideal que fosse doadora de sangue, né? O Brasil, a gente tem uma média de 1,8% da população sendo doadora. Então, a gente ainda está bem afastado do que seria o nosso ideal, né? Então, é realmente a questão da conscientização da população. Um mínimo de 3%, né? Para começar a esbarrar no nível ideal. E a gente não chega nem a isso. Era como se nós tivéssemos, assim, 10 pessoas e apenas uma se candidatasse à doação. Pelo menos aqui na realidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, 1,5. Né? É muito complicado. Até por causa da própria história da doação que você estava falando. O Brasil, ele busca ultrapassar esses limites e transformar os doadores em fiéis doadores. Né? Aí tem um mito da doação que diz assim, eu dou e tenho que doar sempre. Não, você não tem que doar sempre. Você precisa sentir, tem que ter 3 sentimentos. O sentimento altruísta, o sentimento voluntário, né? E o sentimento ao próximo, de fazer com que ele receba algo de você, independente de saber quem é você, ou seja, anônimo. Né? E o que acontece? A França, ela começou diferente do Brasil. Já as doações já começavam já nesse sentimento altruísta, anônimo, o meu sangue é o sangue que para mudar a vida de alguém. Já o Brasil já foi diferente. Só que pessoa só para pegar uma coisinha que me ocorreu aqui, uma pessoa para doar sangue, ela precisa ser AVA. Ela precisa ser altruísta, voluntária e anônima. Isso precisa aí. ser AVA. Só que a gente ainda tem um agravante, né? Às vezes a gente tem pessoas que estão disponíveis, que querem fazer a doação de sangue, só que elas se deparam com uma barreira, né? Que é a questão da liberação do trabalho, né? Pela nossa legislação, o doador ele é abonado uma doação a cada 12 meses. Então, você não pode doar com a regularidade que a portaria permite, né? Que seriam as doações de 60 dias para os homens e a cada 90 dias para as mulheres. Então, a gente tem esse entrave, porque às vezes as pessoas se colocam à disposição, mas elas não têm a liberação do vínculo empregatício. Pois é, agora, desculpa, mas é assim, quase que a gente vai considerar um absurdo que precise uma lei também para regular isso e obrigar determinadas questões, né? Porque o altruísmo, digamos assim, precisa começar também pelas próprias empresas. Não precisa ter uma lei que diga assim, se a pessoa for, a própria empresa ela pode instituir também isso, né? Independente da lei. A lei ela regula, né, a empresa para que ela possa margear-se. Mas assim, no caso do Hemorrio aqui no estado, a gente tem a questão que ele abre de segunda a segunda, todos os feriados, com exceção do primeiro dia do ano. Mas nós funcionamos das 7 da manhã até as 18 horas da noite. Então, essa questão de sair do trabalho para doar é uma questão a ser vista. No entanto, o Hemorrio ele está aberto sábado, domingo, feriado, e a pessoa que quiser candidatar-se, ela pode. É o único instituto que ele está aberto, diferente de outros que ficam abertos até 1h da tarde. Né? O Hemorrio vai até às 18. Essa é uma realidade do Hemorrio. É uma realidade dos outros hospitais, Brasil afora também, que tratam dessa mesma questão? Alguns hemocentros coordenadores, eles sim, ficam abertos até às 18 horas no Brasil. No entanto, a maioria, eles ficam abertos das 7 às 13 horas, alguns se estendem até às 14 horas. Mas aí vai depender da instituição para instituição. Perfeito. Portanto, uma realidade do Rio de Janeiro que facilita, né, que você está aí colocando, não é uma realidade do Brasil. A gente vai trabalhar, eu quero até sistematizar um pouquinho disso, quem pode, quem não pode, essas questões todas, mas uma das coisas que a gente ouve muito falar é a dificuldade também das pessoas que querem doar, se dispõem a doar e muitas vezes elas chegam nas instituições e tem uma burocracia, um não atendimento, o atendimento não é facilitado, né? E aí as pessoas acabam desistindo. Como é que vocês veem esse outro lado, né, da moeda, do ponto de vista de quem deveria ter uma disponibilidade total, uma infraestrutura bacana para receber quem chega lá?
Isso acontece mesmo? Como é a visão de vocês? Acontece mais mesmo no sentido de locomoção, às vezes, né? Principalmente pessoas que moram em locais mais afastados do Hemocentro ou do INCA, as pessoas colocam muito essa dificuldade de chegar até o local para realizar a doação. Mas acredito que dentro da própria instituição, né, pelo menos eu falo pelo INCA, a gente procura trabalhar muito bem essa coisa do receber, de receber bem essa pessoa, né, desde a porta de entrada até os procedimentos dentro do banco de sangue mesmo, para que ele não tenha essa visão, que ele seja realmente muito bem atendido, né. É óbvio que existem critérios que aí são determinados pela portaria, né, de impedimentos à doação, que aí fogem um pouco da gente, né, que isso vai ser verificado no momento em que o doador está presente. E às vezes isso eles questionam um pouco, que de repente poderiam ter sido informados anteriormente. Nós recebemos, assim, várias ligações de empresas querendo enviar seus funcionários para doar. Ali mesmo no entorno, no centro, a gente tem a Petrobras, que faz campanha com a gente. Então, a gente recebe, e muitas vezes, agora mesmo no Carnaval, a gente recebeu contato de uma empresa da Barra da Tijuca. E aí a gente não conseguiu fornecer um carro, um meio de transporte para essas pessoas irem lá doar. Então, isso é um problema que a gente tem realmente. E hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente enfrenta um problema caótico no trânsito. Então, requer que a pessoa fique muito tempo fora do seu ambiente, né, de trabalho. Então, isso também às vezes dificulta um pouco. Eu não vejo muito lá, como a Carla disse, na porta de entrada, a gente recebe, a gente orienta bem o doador. Só que a questão é, como ele vai chegar lá? Até que horas ele vai chegar lá? Essa falta de informação também, né? Se a gente pudesse divulgar mais, né? O Hemorrio, ele traz uma solução. Existe a caravana solidária. Você junta um grupo de 19 pessoas e aí o Hemorrio, ele manda uma van, né? Pega esse grupo com um profissional da equipe de captação, que é o setor de promoção à doação de sangue, e ele vai fazer essas orientações, essa pré-triagem, essas orientações de como é que esse candidato vai se candidatar, o que pode acontecer, quais são as condições básicas, além um pouco, ter algumas dúvidas para que essas pessoas possam chegar ao Hemorrio. Então, elas passam por todo o processo para a doação, eles se candidatam, faz a triagem, depois a hidratação e a coleta, e depois eles retornam para o ponto de origem, a van leva de novo, né? Agora, a questão seguinte, o ponto tocante é muito da falta do conhecimento de quem vai se candidatar-se, né? O Hemorrio, ele tem o 0800, que é o 282-0708, e aí a pessoa pode ligar para o Disque Sangue e tirar suas dúvidas, às vezes uso de medicação, às vezes uma condição clínica, uma doença, que ela não tem a certeza se pode ser um candidato à doação ou não. E aí ela pode ligar e perguntar se a condição dela é apta para se candidatar e doar. Perfeito. Antes da pergunta aqui de quem pode doar sangue, ainda uma questão. Quais são, na visão de vocês, as maiores barreiras para a gente, para o Brasil desenvolver, para o Brasil conseguir desenvolver essa cultura de uma doação contínua, das pessoas estarem se disponibilizando para doar sangue? Na verdade, Celeste, existem vários mitos, né? As pessoas têm medo, chegam lá, geralmente, a primeira pergunta é, doar sangue dói? Né? Aí não sabe se... Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu não dou sangue porque eu tenho que ficar muito tempo sem comer, e aí eu não consigo ficar em jejum, e na verdade a pessoa não tem que ir em jejum. Então, muitos mitos a gente tem que vencer, tem que quebrar esses mitos para que as pessoas possam se conscientizar mais e doar mais, né? Então, eu acho que a primeira barreira aí é a informação. É a gente gerar a informação correta para que as pessoas possam ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Que doar sangue é rapidinho, não demora, cerca de 7 minutos, né, Carla? 10 a 15 minutos, mais ou menos. A doação em si. A doação em si, né? Tem processo todo, mais ou menos 40 minutos, né? Em qualquer instituto. Porque tem aquela pré-triagem, aí a pessoa, né, responde o questionário. Algumas pessoas ainda acham que correm risco de se contaminar, né? Então, colocar que o material é totalmente descartável, não existe o menor perigo para esse doador, né? Até porque a gente quer que ele volte mais vezes, então
serviço jamais estaria colocando essa pessoa em risco. E né? aí os serviços, eles primam por ter a segurança tanto do doador, quanto quem vai receber essa bolsa de sangue. Então, ele obedece padrões rígidos. No caso do Hemorrio, o INCA acho que também. É pela Associação Americana de Bancos de Sangue. Né? Então, nós somos acreditados, além dos pré-requisitos legais que própria OPAS, né? A Organização Pan-Americana, a Organização Mundial de Saúde preconizam e o Ministério da Saúde preconiza. A gente então, às vezes, a gente aí vigilância sanitária também, faz inspeção. O Hemorrio, ele foi acreditado novamente esse ano. Então, assim, lá os padrões são bem rígidos com a questão da segurança do doador e de quem vai receber também. A nossa realidade é um pouco diferente do Hemorrio, né? Porque o Hemorrio, por ser um hemocentro coordenador, ele atende a um número muito grande de hospitais dentro do estado. O INCA não. O INCA, o nosso serviço de hemoterapia, o nosso banco de sangue, ele atende somente aos pacientes em tratamento nas 5 unidades do hospital. Então, a nossa realidade é um pouco menor, né? Como a Orleans falou, ela necessita de 1.000 doações dia. A gente necessita, o ideal seriam 80 doações dia e a gente não consegue ter isso. Então, realmente é fundamental essa divulgação, né? A sensibilização das pessoas. Portanto, doar sangue é seguro. As instituições que recebem isso, elas têm critérios rígidos e que obedecem. Ninguém precisa ter medo de doar sangue. Né? Não existe comercialização do sangue, que algumas pessoas acham que o sangue é vendido. Isso não acontece. A legislação, ela para aí, ela pede para parar. E assim, é questão mesmo da cultura, né? Uma coisa do medo é só a pessoa pensar assim, bem, se eu conhecesse alguém com uma doença falciforme, que desde que nasce tem que ter uma transfusão de 28 em 28 dias, e que essa pessoa tem que receber agulha esse tempo todo, além das medicações, doar sangue 3 vezes ao ano ou 4 vezes ao ano, não iria modificar nada em mim. Eu iria proporcionar uma melhor qualidade de vida ou até a melhor condição de vida para aquela pessoa que está necessitando receber. Sem dúvida. E pensar também, aliado a isso, que, como você já disse, o único fornecedor de sangue é o ser humano. Sim. Não existe outra alternativa, né? De jeito Só nenhum. o homem, a mulher, o ser humano pode doar sangue para outro ser humano, né? Essa é um dos mistérios, uma das belezas da vida. A gente já precisa dar mais uma paradinha, vou fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Hoje, refletindo sobre a importância da doação de sangue aqui com você, já vimos que doar sangue não dói, que há uma necessidade enorme. Hemorrio precisando de 1.000 doadores por dia? Não, 1.000 doadores por mês. Por mês. 300 candidatos por dia. 300 candidatos por dia. O INCA precisando de 80 doadores por dia para atender uma necessidade mínima, né? A gente já viu que o Brasil ele ainda está bem longe de um padrão mínimo ideal, porque enquanto precisaríamos estar com pelo menos 3% da população, 3%, né? Por cento da população doando sangue, a gente não chega nem a 2% ainda. Portanto, uma carência muito, muito, muito grande. Precisamos de doadores fiéis, contínuos, para que a gente possa ter um banco de sangue estabilizado aí, capaz de atender a oferta de pessoas que realmente necessitam, né? Mas então vamos falar um pouquinho dessa questão. Quem é que pode doar sangue? As condições básicas você ter entre 16 anos e 69 anos, 11 meses, 29 dias. A gente brinca um pouquinho. Mas quem tiver 16 anos ou 17 anos pode doar. Vai no site do Hemorrio, que é o www.hemorrio.gov.rj.br. Entra no site, tem um link lá que vai mostrar o programa Jovem Salva Vidas. Quando você clica nele, abre o termo de consentimento. Aí o pai, o responsável legal, assina e esse jovem com o comprovante leva para poder se candidatar à doação.
Até que idade é preciso ter autorização dos pais? 16, 17 anos. Depois dos 18 anos está emancipado e pode comparecer e já doar. É por conta dele mesmo, certeza. jovem, e ele pode doar esse E sangue. até os 69 anos, desde que a pessoa já tenha feito uma doação de sangue até os 60. Se ela já tiver mais que 60 e nunca doou sangue na vida dela, ela infelizmente não pode mais. Né? Uma pessoa com mais de 60 anos, mas que ela doou sangue quando tinha 20 anos, pode? Não tem Aos problema? 69 anos, não importa o tempo. não. Vocês já falaram quanto tempo demora, né, uma doação de sangue. Quando uma pessoa doa sangue uma vez, ela tem que ficar doando sangue, pelo menos de tempos em tempos, para o sangue não engrossar? Não, de jeito nenhum. Ela não precisa estar doando de tempo em tempo. Nós precisamos que ela se torne fiel, né? E aí os homens, eles podem comparecer num período de 12 meses, de 3 em 3 meses. No máximo 4 doações ao ano. Certo. E as mulheres, elas podem comparecer 3 vezes ao ano, de 4 em 4 meses, tá? Agora, o que acontece? A gente tem que ter, assim, a gente sempre fica puxando a sardinha pra gente. Por favor, torne-se um doador. Por que que acontece? Quando você torna-se um doador fiel, você torna-se um doador conhecido da instituição. Não você necessariamente apenas, mas o seu sangue. E o que acontece? A depender das suas características, e se você tiver um traço excelente para quem precisa sempre, você vai ser chamado a ser um doador fenotipado. O que é isso? As suas características genéticas, a característica genética do seu sangue, ela vai ser estudada. E aí ela vai para aquelas pessoas que são politransfundidas, pessoas que sempre precisam de transfusão sanguínea, que ela não pode receber qualquer tipo de sangue e nem qualquer tipo de hemocomponente. Acaba ficando sendo um sangue estratégico, né? Específico para aquelas pessoas. E aí o que acontece? Nós da captação, nós ligamos, por favor, olha, o senhor é um doador fenotipado, o senhor tem uma característica muito compatível com pessoas que precisam, por favor, venha doar. E a gente acaba tendo que ligar para essas pessoas para que elas compareçam. Porque somente o sangue dessas pessoas é que vai fazer a solução na vida de quem está precisando. Pois é, a gente tem diversos tipos de sangue, né? Como é que vocês conseguem equilibrar essa questão? Existe algum tipo de sangue que é prioridade para se ter como doador? Na verdade, todo sangue ele é sempre muito bem-vindo, né? Todo sangue é muito bem-vindo. A gente precisa estar sempre todos os tipos de sangue em estoque, porque a gente não sabe qual é a demanda, qual vai ser a necessidade, né? No hemorrio, por exemplo, tem as situações de emergência, né, de urgências, os acidentes, então tem que ter essa necessidade. Para a gente já tem uma diferença. A gente, no INCA, utiliza muito mais o hemocomponente, a plaqueta, né? Que atua na coagulação do sangue e que é uma característica do paciente em tratamento oncológico, paciente que faz quimioterapia, radioterapia e os transplantados. Porque eles têm uma baixa na produção dessas plaquetas e eles podem sangrar a qualquer momento. Então, a gente tem que evitar que aconteçam esses sangramentos no paciente, né? E aí a gente tem um agravante maior, porque as hemácias, ela tem uma validade, um tempo de vida útil. A plaqueta já tem um tempo de vida menor, são de apenas 5 dias. Então, a gente ainda tem um fator agravante aí, né? Que a gente depende realmente desses doadores mais vezes. E o hemorrio, ele trabalha também nessa mesma corrida contra o tempo, contra a validade. Porque também nós temos pacientes internados que fazem tratamento contra o câncer, doenças oncológicas, hemo-oncológicas, e que acontece? A gente precisa muito, né? E a gente também trabalha com a questão da aférese, que é a doação de plaquetas, a doação de hemácias. E aí, esses doadores do hemorrio, que são doadores de plaquetas e de hemácias, eles precisam ser já doadores do hemorrio, né? Que é diferente do INCA. Lá no INCA, como é que a gente funciona? A doação de plaquetas específica, que é chamada aférese, né? É necessário, primeiro, que a pessoa faça uma doação de sangue, né? 30 dias após essa doação, ela pode estar retornando para realizar a doação específica de plaquetas por aférese. E aí aceitamos não só doadores do INCA, mas pessoas que tenham realizado doação de sangue em qualquer outro banco de sangue, desde que elas nos tragam o resultado comprovando a sorologia que está tudo não reativo, né? Que essa pessoa está saudável. Perfeito. Então, vocês já disseram que qualquer pessoa
Pode se candidatar. 16 até 69 anos, 11 meses e 29 dias, pode se candidatar, pelo menos 50 quilos, né? 50 quilos. Com pelo menos 50 quilos, em boas condições de saúde. Então vamos falar a mesma coisa de outra forma. Quem não pode doar sangue, quem é que está impedido de doar sangue? Bem, tem os inaptos definitivos e os inaptos provisórios. Há pessoas que, provisoriamente, elas não podem doar. Exemplo, eu fiz um procedimento odontológico, fiz uma extração dentária. Eu tenho um tempo para poder voltar ao Hemorrio e realmente me candidatar e doar. Cerca de 72 dias. Vai depender do tipo de procedimento, do tipo do restabelecimento. Isso pelos 800 você pode. Outro caso que é inaptidão definitiva é o caso das pessoas que possuem diabetes. Tá? Um outro inaptidão provisória é o caso da tuberculose. Se você teve tuberculose hoje, você só pode voltar para se candidatar com 5 anos após a cura da tuberculose. São condições diferentes, né? Mas eu digo aquelas pessoas que são inaptas definitivas. Não pude doar sangue, tá? Não vou poder doar sangue. Mas a pessoa pode ser um multiplicador de doadores. Ele pode multiplicar a ideia das pessoas doarem sangue. E o que acontece? O multiplicador de doadores, ele multiplica, de fato, o número de pessoas que vão se candidatar. Porque se uma pessoa como essa ação, ele liga e pede a caravana solidária, imagina que são 19. Dos 19, apenas 10 vão doar. Então, ele não vai salvar 3 ou 4 vidas. Ele vai salvar 30, 40 vidas. Sem dúvida. Então, ele multiplica de fato, ele torna-se um captador de doadores. Portanto, tanto a gente pode participar desse processo doando sangue, quanto influenciando. Sim, né? E a questão de influenciar é contigo, né, Fernanda? Pois é. As campanhas estão aí para provar que essa influência é boa, né, é verdadeira. E que funciona. Que funciona, com certeza. Principalmente pessoas que já foram doadoras, que por algum motivo agora não possam, elas colocarem, né, a importância, o que acontecia com elas, até para incentivar o outro a vir doar, né? Liderança é fundamental, né? Você ser um multiplicador é fantástico. Bacana esse exemplo que você deu. Eu sozinha posso ajudar pelo menos 3 pessoas. Eu mobilizando gente, mobilizando uma caravana, já transformo isso em 30 pelo menos, né? Sim, hoje... 30 pelo menos, Hoje né? nós temos um grande aliado, né? Uma grande aliada que é a internet, as redes sociais estão aí para nos ajudar, Facebook, Twitter, e a gente coloca uma campanha hoje no Facebook e essa campanha é compartilhada por 3.000, 4.000 pessoas, ou até mais, dependendo da abrangência, né? Eu falo assim... no Rio de Janeiro, né, a campanha de doação de sangue, nós tivemos aliados, né, porque o INCA ele não tem um Facebook como o Hemorrio tem. Sim, tem. O INCA utiliza as redes sociais do Ministério da Saúde, mas nós tivemos aliados, a gente tem parceiros que a gente pede para divulgar a campanha, nós tivemos a Fundação do Câncer, nós tivemos o INCA Voluntário, tivemos a loja da Ana Botafogo, a Ana Botafogo é a madrinha da nossa campanha de doação de sangue junto com o Carlinhos de Jesus. E a loja da Ana também divulgou as peças, as pessoas compartilharam, curtiram, isso é muito importante. E a gente tem percebido lá no INCA também que tem crescido muito as doações em grupos mesmo. A gente não tem o transporte durante a semana, como tem o Hemorrio, que a gente utiliza. A FETransport disponibiliza para a gente aos sábados um ônibus para estar trazendo os doadores. E a gente tem crescido muito, principalmente com grupos de igrejas, né? As pessoas têm se mobilizado bastante com relação a isso. Então, assim, é o que a gente às vezes consegue mais doadores num sábado do que durante a semana inteira, por conta desses grupos que procuram a gente. Ano passado nós tivemos um grande aliado, que foi a JMJ, nós fizemos uma campanha junto com a JMJ e a gente teve muita doação, foi muito bacana. Nós conseguimos divulgar em várias igrejas, várias paróquias, divulgaram a nossa campanha de doação e foi muito bacana, a gente teve um resultado muito bom. O que é bacana também, outra realidade, e além da Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana. E as outras igrejas, elas se fazem presente, principalmente as evangélicas. Elas são as que
mais estão presentes. Talvez pelo próprio ato de ser fiel e fazer o bem ao próximo, então associa mais o conhecimento de doar e fazer o bem ao próximo com mais rapidez. Então talvez a gente consegue ter uma dedicação, um olhar maior, especial, um olhar mais pro especial. AVA, Com né? certeza. Que tem que ser altruísta, voluntária e anônima. Isso aí. Né? Seja um AVA você também, viu? A hora é Queridas, essa. é isso aí. Olha só, ainda uma pergunta naquela linha, pergunta de telespectador. Quem teve cachumba pode doar sangue? Depende de quando teve, né? Porque tem um tempo, tá? Mas se você teve na infância e você é adulto hoje, você pode doar sangue naturalmente. Não tem nenhum tipo de problema. Quem tem tatuagem pode doar sangue? Pelo menos 12 meses após a realização da tatuagem. Perfeito. Tá? Agora tem a questão dos piercing, né? Piercing nas regiões da mucosa, língua, genital, não pode doar. Mas piercing na região do nariz, orelha, que não seja mucosa, elas podem doar 12 meses após a realização do piercing. Perfeito. Essa questão da tatuagem é um mito também a ser combatido, porque hoje acho que se torna muito comum as pessoas terem tatuagem, então as pessoas não vão, eu tenho tatuagem, não posso. Não é, como ela falou, não é um impeditivo, é temporário, né? Então um ano depois você pode doar sem problemas. Só que acontece, a depender do local onde você fez o procedimento da tatuagem, você tem que esperar 12 meses. Já o piercing, que não seja na mucosa, a depender das condições de segurança, de produtos mais estéreis, você tem um tempo menor. Você pode esperar pelo menos uma semana. E se tirar o piercing do local da mucosa, aí pode doar? Aí tem que esperar um ano. Aí o problema é porque tem que esperar a cicatrização, é uma área aberta para a janela imunológica. Perfeito. Né? Mas a gente aprendeu aqui, né? Se você não pode doar, se você tem um impedimento, seja ele temporário ou definitivo, seja um multiplicador de doadores. Né? Seja um multiplicador de doadores. A gente vai para o intervalo e quando a gente voltar agora, eu quero que vocês digam aí, quem tiver interesse em participar, em fazer uma caravana, em doar sangue, como que faz, quais são os contatos mais especiais. A gente está colocando os contatos, mas vamos ser mais explícitos ainda com certeza. E chamar essas pessoas, tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Querida, vamos aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem. Quem quiser participar das campanhas de doação de sangue, quem quiser doar sangue, quem quiser chamar uma caravana, tentar uma caravana lá do Hemorrio, como é que faz? Liga para onde? Liga para o 0800 282 0708, que é o Disque Sangue. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Ou ir na Rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio de Janeiro. Tá? O INCA, nós funcionamos de segunda a sexta, de 7h30 às 14h30 e sábados de 8 ao meio-dia, né? O hospital fica localizado na Praça da Cruz Vermelha, número 23, segundo andar, no centro, no Hospital do Câncer mesmo. E os telefones de contato é o 3207-1580 ou 3207-1021. Fernanda, mas tu tem uma notícia aí que ela é muito legal. Muito importante. Vale dizer que todos os hospitais são integrados numa hemorrede. Então, não importa se você está doando no Hemorrio, se você está doando no INCA, você pode acessar lá o portal do Hemorrio, tem os locais mais próximos, você pode ir no hemocentro mais próximo da sua residência, que um ajuda o outro. Nós estamos numa rede mesmo de solidariedade. Então, se você ajuda o Hemorrio, se você doa no Hemorrio, se você doa no INCA, você está ajudando a hemorrede. E é isso que a gente quer, né? Pessoas que ajudem, que participem da hemorrede, da rede de doação de sangue de uma forma contínua, de uma forma regular. Precisamos de doadores, né? E doar sangue é doar vida, né? Doar vida. Cada pessoa que doa sangue, ela pode salvar no mínimo 3 vidas. Isso é bacana. E só o ser humano pode doar sangue, não tem outra alternativa. Portanto, só depende de nós, não é isso? Ok. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por permitirem a gente ter acesso a todas essas informações e poder multiplicar e, de alguma forma, aqui estar atuando nesse fator de multiplicação e de informação também, tá bom? Obrigadíssima a vocês. Obrigada. Obrigadíssima a você também que participou com a gente no programa Em Casa. Tá vendo como sempre acaba em cada um de nós, né? Depende de mim, depende de você também. Doe sangue.
porque isso é fundamental. Que Deus abençoe você. Terminamos o programa com um pouquinho ainda da boa música da Canção do Céu. Paz.